Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o preço do Bitcoin logo após as últimas duas halvings que aconteceram em 2012 e 2016. Em 2012 a gente teve praticamente uma queda de preço alguns meses depois de 80% no valor do Bitcoin e em 2016 a gente teve cerca de 30% de queda. Será que isso pode acontecer agora em 2020? E vou também comentar aqui uma notícia que o Tesouro dos Estados Unidos vai aí emprestar cerca de 3 trilhões esse trimestre como um estímulo aí para as pessoas, para a economia. Então, da onde vai vir esse dinheiro todo aí? Nesse vídeo eu vou falar sobre esses assuntos e eu também vou fazer uma pequena análise aqui do preço do Bitcoin. Então, fique ligado. Bom, falta só mais alguns dias para acontecer a halving aí de 2020, então é muito interessante a gente fazer uma pequena análise do preço, o que aconteceu nas últimas duas halvings, a gente olhar bem aqui no detalhe. Eu fiquei muito interessado em ver mais sobre esse assunto depois que eu fiz um vídeo sobre halving, quando eu comecei a analisar um pouquinho mais o preço. E aqui a gente pode ver, se a gente entrar aqui no Blockchain Explorer, a gente vê aqui que a halving que aconteceu em 2012 foi no bloco aqui 2100, 2010, 1000, né? A gente tem aqui a halving aconteceu no dia 28 de novembro. Então a gente pode saber exatamente quando aconteceu aqui, qual foi a altura do bloco que aconteceu. E sempre acontece a cada 210 mil blocos a gente tem uma halving acontecendo. E a halving de 2016 foi aqui em dia 9 de julho. Então o que a gente vai fazer aqui agora é dar uma olhadinha no gráfico para cada um desses períodos aqui e tentar entender mais ou menos o que aconteceu. Então aqui a gente está na data exatamente que aconteceu a halving de 2012, no dia 28 de novembro. Como a gente pode ver aqui, o preço foi evoluindo bastante aqui. Obviamente a gente sabe que nessa época o Bitcoin não tinha, as pessoas não tinham tanta educação como tem hoje, né? Mas o preço foi evoluindo bastante aqui. Mas se a gente reparar que logo, algum tempo depois, aqui alguns meses, aqui mais ou menos no dia 9 de abril, foi quando o preço do Bitcoin chegou no valor máximo aqui, na faixa de $276, né? Basicamente um sonho de preço aqui, né, para o Bitcoin naquela época. Então a gente tem aqui o que aconteceu logo depois, né? A gente percebe que logo depois da halving aqui, a gente teve essa queda que o Bitcoin chegou a basicamente $267, né, o preço máximo aqui. Na verdade, esse valor foi o preço máximo que aconteceu nesse período. E depois o Bitcoin caiu aqui. Se a gente fizer um pequeno cálculo aqui, a gente vai ver que o Bitcoin caiu então em mais ou menos aqui 80%, né, do valor máximo aqui. Então, basicamente, é como imaginar assim, o Bitcoin, se hoje chegar a $10 mil, ele cair para $2 mil, né, praticamente uma queda aí de 80% do valor. Será que isso pode acontecer mais hoje em dia? Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. E aqui na halving, então, de 2016, a gente pode ver aqui, né, vamos ver de novo a data que aconteceu. No dia 7 de julho 9 de julho de 2016, né? A gente teve aqui praticamente antes aqui da halving, a gente teve uma pré-halving com um aumento de preço muito elevado, né? O preço subiu bastante aqui, praticamente subindo de $460 aqui para chegando no ápice aqui de $788. Então o valor subiu muito. Mas depois, basicamente, pouquinho antes da halving, esse preço caiu, né, chegou aqui a $580. Ele foi basicamente andando de lado aqui por um bom período, né? Chegou na halving aqui, começou a andar de lado. E aqui, nesse período aqui, ele caiu bastante. Se a gente fizer um estudo aqui, basicamente, um cálculo aqui de preço, vamos pegar aqui do máximo, né, depois da halving, até aqui, esse valor aqui, o preço caiu em 30%. Né? Então, basicamente, imaginando assim, se o Bitcoin chegar a $10 mil, ele cairia, né, na halving para $7 mil. Então, será que isso realmente pode acontecer aqui em 2020? Será que esse valor pode acontecer? Para isso, a gente tem que entender também que a capitalização de mercado dessas épocas aqui eram bem diferentes. Né? Se a gente olhar aqui a capitalização de mercado do Bitcoin em 2012, a gente tem uma capitalização de mercado de praticamente aqui de menos de $1 bilhão, né? Então aqui esse gráfico aqui ele vai só até 2013, mas certamente a capitalização de mercado estava na faixa de $1 bilhão, né? E aqui em 2016 a capitalização de mercado do Bitcoin estava na faixa aqui, se eu consigo chegar mais ou menos perto de 2016 aqui, vamos ver, em julho. Essa capitalização de mercado estava na faixa de 10, vamos ver aqui,
10 bilhões de dólares, né? Então, basicamente, hoje em dia a gente tem 10 vezes mais isso, né? Praticamente 10 vezes mais o valor. Hoje, aqui em 2020, a gente tem uma capitalização atualmente de 170 bilhões de dólares. Então, para isso acontecer, tem que sair muito dinheiro do mercado do Bitcoin, né? Da capitalização do Bitcoin. Então, tem muita liquidez e eu acredito que seja bem difícil de acontecer, tá? Mas é importante entender que sempre que em todas as halvings a gente percebe que tem um aumento de preço muito alto e sempre tem uma correção de preço. Então isso é bem comum acontecer e é bom você estar preparado também para isso. Agora aqui no gráfico do Bitcoin, só para a gente fazer uma pequena análise aqui, entender o que está acontecendo. O Bitcoin quebrou de novo aqui para cima, aqui de 9.800 dólares, né? Praticamente saiu dessa área de resistência que comentei nos vídeos anteriores. Então a gente teve aqui essa quebra desse triângulo aqui, que chegou nesse nível de resistência aqui que o Bitcoin estava antes, e agora está querendo chegar nessa faixa aqui, tá? Que é a próxima resistência de 9.300 dólares, né? Então isso é muito importante. Se o Bitcoin passar dessa faixa aqui, aí possivelmente vai ver preços muito maiores. Então se ele estiver chegando aqui nessa faixa aqui, subir muito, passando aqui, chegando em 10.300, provavelmente a gente vai ver esse preço subir bastante. Mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Essa resistência aqui, ela foi bem importante, talvez ele volte para essa faixa aqui, né? E essa linha aqui rosa é a linha do halving aqui, exatamente a data que vai acontecer. Então a gente está muito perto aqui de acontecer esse evento, né? E é um evento que vai influenciar bastante aí. Mas conforme eu mostrei no vídeo, mais anterior no vídeo, eu mostrei que em 2016 a gente teve uma subida muito alta aqui no preço do Bitcoin, né? O Bitcoin simplesmente ele começou a subir sem parar aqui e antes do halving, né? Depois após o halving, né, ele começou a andar de lado aqui e depois teve aquela queda de 30%, né? Então a gente percebe que isso tem acontecido aí nas últimas duas halvings, tem tido uma queda, né? Porque sempre que tem um fluxo de dinheiro para um aumento do preço muito rapidamente, sempre tem uma correção que acontece logo depois. Então é importante você estar preparado, né? E a pergunta que fica aqui, né, o que aconteceria se o Bitcoin aqui cair? Vamos botar aqui, por exemplo, se o Bitcoin cair aqui atualmente aqui, se cair em torno de 30%, né? Vamos botar aqui 30%. Se o Bitcoin cair 30% aqui, chegar na faixa de 6.700 dólares, né? Você estaria preparado? Essa é uma pergunta bem importante, né? Se você comprou aqui, mesmo se você comprou aqui na faixa de 9.000 dólares, né? Se ele caiu para essa faixa aqui, você estaria preparado? Você entende o que é realmente o Bitcoin, a importância, né? Os fundamentos, é isso que é importante entender. Eu acredito que se mesmo você comprando essa faixa aqui, e se ele cair para a faixa de 6.000 e 6.800 dólares, por exemplo, eu acho que ainda assim, né, você pode ficar tranquilo que eu acredito que esse preço aqui, a tendência, ele é evoluir, né, ao longo dos anos, né? Eu acredito muito no Bitcoin, acredito que ele vai com certeza passar aí valores bem mais altos aí que a gente já viu anteriormente, até na faixa acima de 20 mil dólares com certeza, tá? Em algum momento. Então é o seguinte, mas você estaria preparado se ele caísse, por exemplo, até 80%? Vamos fazer aqui uma pequena viagem aqui praticamente, né? Se ele cair 80% do valor atual, né? Vamos botar aqui 80%, quanto que seria? Se o Bitcoin cair 80%, né, para 1.800 dólares, o que você faria aqui? Você seria uma das pessoas que venderia Bitcoin? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, né? E a minha opinião é o seguinte, você tem que estar sempre preparado para as duas situações, tanto que o preço subir, o preço descer, né? E não ser uma das pessoas que vende Bitcoin quando chegar nessa faixa aqui, né? Esse é o momento, quando o Bitcoin cai muito, é o momento que você tem que comprar, né? Eu tenho muitos amigos que entram em contato comigo perguntando, olha André, o Bitcoin caiu para 5 mil dólares, o que eu faço aqui agora? Né? Eu falo, olha, a minha opinião, né, uma queda, você tem um desconto no preço do Bitcoin, compra mais, né? Essa é a sugestão. Quando o preço cai, as pessoas têm medo, esse é o momento de comprar. Né? E quando as pessoas estão querendo ganhar dinheiro, todo mundo falando de Bitcoin, o Bitcoin saindo na mídia, teus amigos querendo comprar, enfim, esse é o momento que você tem que vender o Bitcoin, né? Que a tendência é as baleias, outras pessoas tirarem cada vez mais lucro, né? Então esse é importante ter em mente, né, as duas possibilidades do preço, né, e saber o que você vai fazer em caso uma das duas acontecer, né? Isso é muito importante, e eu acredito que o Bitcoin vai ficar aqui no halving, nessa faixa de resistência aqui, mas se ele quebrar essa faixa de 10.300 aqui, possivelmente a gente vai ver preços bem mais elevados aqui nos próximos dias. O que eu considero nesse momento aqui que é fundamental você entender é o seguinte: se você não tem, hoje você não está exposto a Bitcoin,
é muito importante que você tenha alguma exposição, porque esse barco aqui ele pode sair a qualquer momento. E se ele sair, vai ser muito difícil você recuperar ele, né? Então você vai ter que realmente nadar abraçada para conseguir recuperar. Então, o ideal que você possa fazer é ter uma exposição ao Bitcoin, ter algum tipo de investimento em Bitcoin atualmente hoje, tá? Sem querer recomendar nada, mas eu acredito que é interessante você estar aqui nesse vídeo, você acredita também no Bitcoin. Então você ter uma exposição para caso o preço subir bastante, você estar preparado, né? Mas também seria interessante que você ter dinheiro reservado, né, para alguma emergência, obviamente, mas também para caso o preço cair bastante, você poder comprar mais. Então essa é exatamente a estratégia que eu estou fazendo aqui para poder me proteger e poder fazer bons investimentos. E aqui uma notícia que é bem importante, eu falo direto disso aqui no meu canal. O Tesouro Americano vai emprestar cerca de 3 trilhões esse trimestre para estímulo da economia, né? Dá para as pessoas, né, para as empresas, cerca de 3 trilhões. Então, da onde será que vai vir esse dinheiro aqui? A gente já sabe de onde vai vir, né? Basicamente de mais impressão de dólares, com certeza isso vai acontecer, tá? Então aqui tem um parágrafo falando aqui, né? O escritório de orçamento do Congresso diz que espera que o déficit orçamentário federal atinja cerca de 3,7 trilhões de dólares até o final do ano fiscal de 2020. Isso vai ser então mais que 4 vezes o déficit atual da metade do ano fiscal. A CBO, né, que é o escritório do orçamento do Congresso, também está prevendo que a dívida nacional vai praticamente apagar aí a produção econômica anual dos Estados Unidos em 2020, com a proporção da dívida federal em relação ao PIB aumentando para cerca de 101%. Então, basicamente, a gente tem os Estados Unidos vai ter que imprimir mais dinheiro, vai gerar mais dívidas para pagar as dívidas que já tem. Então, realmente é uma bola de neve, isso é incrível. A gente percebe aqui, então, se a gente olhar o dólar, né, basicamente o Bitcoin ele não é um ativo ruim, né? Não tem como ninguém emitir mais Bitcoins, tá? Então é muito interessante você estar exposto a Bitcoin, principalmente nesse momento de crise, para que você não perca esse barco aí. Então é isso, se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de apoiar o canal, leva 1 segundo só e vai ajudar bastante. Basicamente você dá o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Com isso o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e mais pessoas vão entender a importância do Bitcoin. Então, muito obrigado e vejo você na próxima.